rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por todos nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Alegria estarmos aqui nesta noite, juntos, enquanto irmãos, enquanto grupo de oração, enquanto família de Deus, para compartilhar, para fazer com que a palavra de Deus se torne vida na nossa vida, para deixar com que Deus fale aos nossos corações, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Depois de todo este momento de louvor, de oração, eu queria pedir para você, irmão, irmã, que você permita mesmo nessa noite que a palavra do Senhor fale ao seu coração, que a palavra do Senhor traga as verdades de Deus para a sua vida, que nós possamos escutar esta palavra nessa noite de uma forma renovada. Amém, Jesus. Que nós possamos escutar essa palavra e deixar com que essa palavra realize a obra em nossos corações. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus em Isaías 55 vai dizer que tal como a chuva cai sobre a terra e produz o seu efeito, assim é a palavra de Deus. Quando ela vem, ela cumpre o seu propósito. Por isso nessa noite, noite de graça, Glória a Deus. noite onde o Senhor quer fazer morada em nós, aonde nós cantamos e ministramos que nós queremos construir a nossa casa, aonde nós queremos edificar a nossa casa, na noite que nós dizemos que Ele é o centro, que nós vamos seguir Ele. Eu queria pedir para você, irmão, deixa com que as verdades de Deus toquem o seu coração nessa noite. Estamos passando por um tempo difícil, todos nós temos necessidades, todos nós temos problemas, mas irmãos, nessa noite, nós precisamos de muita sabedoria. Nessa noite, diante de tantas realidades, diante de tantas contrariedades que a vida nos proporciona, nós precisamos de muita, mas de muita sabedoria do alto, para compreender, para discernir e para conduzir a nossa vida. Por isso que nós queremos que o Espírito Santo nos dê entendimento nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus nos dê um entendimento profundo a respeito das verdades contidas na palavra de Deus. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro da sabedoria, capítulo de número 7, a partir do verso 1 e seguintes. Quem tem a Bíblia média da Ave Maria, a página é 842. Bíblia média da Ave Maria, a página é 842. Sabedoria, capítulo 7, verso 1 e seguintes. E nós queremos no final dessa palavra, depois que nós compartilharmos este momento, nós queremos ter uma palavra de oração. Por isso eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar o versículo 27 dessa palavra. Antes nós vamos discorrer em alguns versículos aqui, para que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Eu quero repetir a você, irmão. As verdades de Deus não se alteram com as nossas carências e as nossas necessidades. Precisamos de sabedoria do alto para viver esta vida que é dura. Vou repetir. As verdades de Deus não se alteram com as nossas carências e necessidades. Precisamos de sabedoria do alto para viver esta vida que é dura. E por isso, nós queremos tomar esse texto, onde vai falar de Salomão e da sua sabedoria. Diz assim o versículo 1: Eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência, da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum e caí da mesma maneira que todos sobre a terra.
E como todos, nos mesmos prantos, soltei os primeiros gritos. Envolto em faixas, fui criado em meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos, a entrada na vida é a mesma, e a partida é semelhante. Vou repetir esse versículo 6, para você começar a perceber o que é a vida. Para todos, a entrada na vida é a mesma, e a partida semelhante. Versículo de número 16. Porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Versículo 17. Foi Ele que me deu a verdadeira ciência e todas as coisas. Quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo, o fim e o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e as mutações das estações, os ciclos do ano e as posições dos astros, a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e a propriedade das raízes. Tudo que está escondido e tudo que está aparente, eu conheço. Tudo que está, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero convidar você mesmo nessa noite. Como disse, vamos tirar uma palavra de oração do versículo 27. Por isso, deixe sua Bíblia aberta, para que nós possamos discorrer em algumas coisas nesta noite. Queremos meditar sobre os ensinamentos que Salomão está nos dando a respeito de lições preciosas para a nossa vida. Amado irmão, amada irmã, talvez nessa noite, como disse, nos tempos que estamos vivendo, nos tempos de dificuldades, num tempo onde temos sofrido, onde temos sido atingidos por tantas e tantas coisas ligadas à saúde, coisas ligadas à família, coisas ligadas a finanças. Estamos num tempo turbulento, confuso, aonde cada vez mais as palavras são desencontradas em todas as instâncias. Cada um fala uma coisa, cada um entende de um jeito, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista. E nessa noite Deus precisa falar conosco de uma forma muito clara. E é interessante que o texto vai dizer que é a doutrina de Salomão a respeito da sabedoria. E ele inicia falando de realidades que são próprias da vida humana. O versículo 1 inicia o texto dessa palavra que nós estamos compartilhando com realidades que são próprias da vida humana. Salomão começa dizendo assim, eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros. É interessante que Salomão começa com a realidade mais clara da vida de todos nós. Todos nós que estamos sobre a terra, todos nós que estamos respirando este ar, precisamos ter uma clara convicção: somos mortais. O homem, o ser humano é um ser mortal. Salomão começa dizendo, eu e todos os outros. Salomão começa o seu discurso de sabedoria lembrando da única verdade que nos falta. Eu sempre digo que duas verdades existem sobre nossa vida. Sobre a minha vida, sobre a vida do Wilson, sobre a vida do meu irmão João, que está aqui comigo nesta live.
Duas verdades. A primeira verdade já aconteceu para mim, para o Wilson e para o irmão João e para você que me escuta. Qual é a primeira verdade? Viemos ao mundo, nascemos, estamos aqui, desfrutando das realidades que são próprias do mundo. E qual é a segunda verdade? Partiremos deste mundo. Ninguém escapa dessas verdades. Ninguém escapa disso. Não tem como escapar dessas duas verdades. Uma já aconteceu. Eu nasci, eu vim do ventre de minha mãe. O Wilson, o irmão João. Agora, irmão, só falta a outra verdade. E aonde ela está? Oculta nos mistérios de Deus e nos mistérios da vida. Salomão começa o seu discurso trazendo isso, dizendo assim, ó, eu mesmo não passo de um homem mortal. Sabe por que tudo isso acontece conosco? Sabe por que todas essas coisas vêm sobre mim e sobre você? Porque nós somos mortais, finitos, temporais. Ele começa dizendo assim, olha, e mais, eu descendo do primeiro homem formado da terra. Veja, ele já começa colocando qual é a condição do homem sobre a terra. Ele vai dizer, eu descendo de Adão. Eu venho de Adão. Eu venho do barro. Lembra, há 15 dias atrás, nós trazíamos aqui, nós compartilhávamos aqui a realidade do nosso irmão Jó, onde ele falava do antes e do agora. Mas logo no começo do seu livro, Jó vai dizer assim, ó, do pó, nu eu vim, e nu eu retornarei, do pó eu vim, pro pó eu vou voltar. Salomão começa a querer que eu e você entenda a fragilidade da vida. A vida é frágil. Nós somos seres fragilizados. Um homem abastado, um homem rico, cheio de ouro, morando num castelo, morando num lugar esplendoroso. Salomão começa a dizer, eu sou descendente do primeiro homem formado da terra. Com tudo isso, trago em mim, trago em meu corpo, trago na minha essência, fragilidade. Assim sou eu, assim é você. Assim é todo homem, toda mulher que está debaixo do céu. A vida de cada um de nós é frágil. Somos barro. Salomão começa deixando claro, tenha sabedoria para entender, a vida é frágil. Tenha sabedoria para entender, as relações humanas são frágeis. Tudo que o homem põe a mão é frágil. Aí Salomão começa a dizer, meu corpo foi formado no seio da minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência, da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde o meu nascimento, respirei o ar comum. Veja, irmãos, que aquilo que Salomão está dizendo são princípios estabelecidos por Deus, que não muda, que não se altera. Não importa, o irmão João tem uma certa idade, eu tenho outra, o irmão João está na casa dos 60, eu estou na casa dos 50, o Wilson na casa dos 40, não importa, mas todos nós moramos 9 meses no ventre da nossa mãe. Salomão está trazendo princípios que Deus estabeleceu e que não muda. Perceba, nós moramos, todos, sem exceção, você que me vê, que me ouve, você também morou 9 meses no ventre da sua mãe. E Salomão começa a colocar esses princípios que são próprios da vida, para que nós possamos ter sabedoria para compreender a vida. E muitas vezes nós queremos compreender a vida na perspectiva que a vida seja como a gente quer. Não, a vida é um ritual. A vida é um ritual que tem começo, meio e fim. Ele vai dizendo, eu também, versículo 3, desde o meu nascimento respirei o ar comum e caí da mesma maneira que todos sobre esta terra. Todos nós, como Salomão,
caímos nessa terra e sofremos tudo aquilo que é próprio da terra. Passamos por todas as realidades que são próprias da terra. Esse tempo que nós estamos vivendo é próprio da onde? Da terra. Já disse algumas vezes atrás, a terra não é um lugar seguro. Quem está sobre a terra está correndo risco. E todos os riscos. Estar vivo é correr risco. Estar vivo é correr risco. E Salomão começa a deixar claro algumas coisas para nós. Preste atenção o que ele vai dizer. Nós respiramos o ar comum. O ar não é de ninguém. O ar que eu respiro, que o Wilson, que o seu João, que você, que nós respiramos, é um princípio que Deus estabeleceu para todo ser vivo. Veja, esse ar é essencial para que eu e você permaneça o quê? Vivo. Princípio de Deus que não muda. Deus não cobra. Eu estou aqui nesta casa. O irmão comprou esse terreno, construiu a casa dele. Mas se ele não pagar o imposto, ele perde a casa. Você tem um automóvel. Se você não pagar o IPVA, se você não pagar os licenciamentos, você perde. Veja, aquilo que é próprio do homem tem cobrança. Aquilo que é próprio de Deus é gratuito, é de graça. Por isso que nós vivemos tantas crises, por isso que nós vivemos tantos conflitos, porque o ser humano é um ser que cobra. O ser humano é um ser que subtrai do outro. Não, Deus é um Deus que doa para o outro. Ele pegou o seu Filho único e doou para salvar a cada um de nós. Perceba, irmãos e irmãs, Salomão começa a deixar claro para mim e para você que nós precisamos de sabedoria para entender a vida. Nós precisamos de sabedoria para compreender, discernir tudo que está ao nosso redor. Porque, vou repetir, cada vez mais as falas são confusas. Eu sei das suas necessidades. Eu sei das suas carências. Também tenho as minhas. Mas nessa hora o Senhor quer nos dar sabedoria. E é interessante que no versículo 6, Salomão começa dizendo assim: para todos, a entrada na vida é a mesma, e a partida é semelhante. Perceba, todos nós viemos do ventre. É interessante que a gente não consegue assimilar as coisas. Lembra no começo que eu disse das duas verdades? Viemos a este mundo, mas nós precisamos saber, nós vamos embora deste mundo. Viemos, aleluia, estamos desfrutando daquilo que é próprio da terra, aleluia, mas nós vamos embora. Perceba, Salomão está dizendo, olha, para todos, a entrada na vida. Então todos nós entramos nessa terra pelo ventre da nossa mãe. Todos nós entramos pelo ventre da nossa mãe nesta vida. E todos nós, perceba, irmão, todos, sem exceção, todos nós vamos também sair desta vida da mesma forma. E qual é essa mesma forma? A morte. Todos nós entramos da mesma forma e sairemos da mesma forma. Entramos pela vida e sairemos pela morte. Salomão começa a nos colocar uma realidade, que não existe vida blindada. Não existe vida blindada porque estamos na fé, porque cremos em Jesus e temos a Virgem Maria como nossa mãe. Não existe vida blindada nesta terra.
Nós não estamos imunes dos acontecimentos que são próprios dessa terra. Ei, irmão, preste bem atenção nessa noite. Deus está querendo nos dar sabedoria para compreender as coisas. E quando elas chegarem até nós, nós sabemos como passar por elas, não elas passarem por nós. Porque muitos permitem que as coisas passem por Ele. E quando as coisas passam por nós, nos derrubam. Irmão, irmã, é sério. E eu vou repetir. Para todos, versículo 6. A entrada na vida é a mesma. E a partida semelhante. Salomão está deixando claro para nós. Olha, é assim mesmo. É isso mesmo. Mas, antes, eu pulei um pouquinho. E eu quero voltar aqui com você ao versículo 3. Ele diz assim: eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. E caí da mesma maneira que todos sobre a terra. E como todos, nos mesmos prantos, soltei gritos. Veja que Salomão falou: e como todos, eu choro. E como todos, para vir para esta terra, você não veio sorrindo, meu irmão Wilson. Quando você chegou nessa terra, meu irmão João, quando nós chegamos nessa terra, nós já chegamos chorando. Então o pranto é uma realidade da vida humana. Ninguém, nenhuma mulher deu à luz sorrindo. Toda mulher para dar à luz, ela doou sangue. Toda mulher para dar à luz, ela teve contrações, ela sentiu dor. Então a vida é uma realidade de sangue, a vida é uma realidade de pranto, a vida é uma realidade de dor. Salomão está dizendo isso: olha, eu também, como todos, tive prantos. E o pranto é uma realidade. Vamos chorar de dor. Vamos chorar pelas perdas. Vamos chorar pelas tristezas. Como Jó chorou pela perda dos filhos. Como Jó chorou pela perda dos bens. Como Jó chorou pela perda da saúde. Como Jó chorou pela perda da comunhão familiar com a sua esposa. É isso, os prantos são realidade. Não tem como. Mas agora nós precisamos de sabedoria na hora em que nós estivermos no pranto. Nós precisamos de sabedoria para entender que minha esposa muitas vezes pode me causar pranto. Que os nossos filhos podem nos causar pranto. Que as pessoas que nós amamos podem nos causar pranto. Mas nós queremos, irmão, toda a vida o quê? Sorrir. Não. Salomão deixa claro também, como todos nos mesmos prantos, soltei meus primeiros gritos. Para esta vida, para vir, eu chorei. E eu tenho certeza que quando eu partir, ninguém morre sorrindo. É muito difícil. É raro só os santos e poucos santos. Principalmente quem morre numa enfermidade terrível, cheio de dor, morre cheio de prantos. Por isso, irmão, por isso, irmã, se nós não atentarmos para isso, nós não vamos andar em paz, nós só vamos andar em perturbação. Eu quero falar muito sério a você, irmão, homem, mulher de Deus, deste grupo de oração que nos acompanha a partir desse tempo que nós estamos fazendo o nosso grupo de oração através desse meio online. Não tem como tirar o sofrimento da vida humana. Vou repetir para você: não tem como tirar o sofrimento da vida humana. Não tem como. Não tem como tirar as nossas responsabilidades nesta terra. Não tem como sofrer as consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. Irmão, vou repetir, não existe uma vida blindada. Eu sei. Muitas pessoas, eu vejo as pessoas pedindo oração, verdade. Deus é um Deus de intervenção.
Deus é um Deus que intervém nas nossas causas, nas nossas realidades. Para alguns vai haver intervenção, para outros não. Mistério de Deus. Uns vão receber, outros não. Uns vão passar de uma forma, outros de outra forma. Ah, irmão, preste bem atenção. Viva a sua vida na realidade, não na ilusão. É uma ilusão acharmos que para toda problemática da vida vai haver uma intervenção de Deus. Você entendeu? É isso. Wilson me falava aqui, pediu pelo irmão. Veja, é uma ilusão achar que vai haver uma intervenção de Deus para toda a problemática da vida. Vai haver intervenção por irmão João? Vai. Vai haver intervenção por irmão Divaldo? Não. Mistério de Deus. Incompreensível. Os inevitáveis da vida. Salomão, quando ele começa a falar dessas coisas, ele começa a falar para mim e para você dos inevitáveis da vida. Dos incompreensíveis da vida. E você quer ver? Nós não conseguimos entender essas coisas. Vivemos isso, não sei se ele até está me escutando, me vendo. A realidade do Serginho. 10 dias no hospital, chegou até a ir para a UTI, mas chegou o dia do Serginho vir para casa. Festa, louvor. Glória a Deus. Mas o nosso irmão e amigo Oscar não veio para casa. Foi para o cemitério. Então na família do que voltou para casa, louvor. Na família do que foi para o cemitério, pranto e tristeza. Ei, irmão, é isso. Não tem como todos voltarem para casa. Vai ter uns que vão para o cemitério. Salomão está dizendo isso. Por isso que ele começa a dizer que nós estamos, no versículo 16, nós estamos na mão de Deus. É isso que Salomão está dizendo. Nós estamos, versículo 16, porque nós estamos nas suas mãos. Nós e os nossos discursos, toda a nossa inteligência, a nossa habilidade. Foi Ele que deu a verdadeira ciência a todas as coisas, que me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo, o meio e o fim dos tempos. É assim. Talvez hoje você, com tudo isso que nós estamos passando no mundo, esteja no meio de uma crise. Talvez o seu casamento esteja começando uma crise. Talvez também você esteja no fim de uma crise. Mas essas 3 realidades do tempo atingem a todos: começo, meio e fim. É assim, irmãos. Sem sabedoria nós não conseguimos entender. Talvez esteja começando dias difíceis. Talvez um dia mau está começando no seu casamento hoje. Talvez um dia mau está começando na sua vida pessoal, profissional, hoje. Mas talvez também o fim do dia mau esteja sendo agora na sua vida. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Só que temos dificuldade. E Salomão continua dizendo, ele usa até umas palavras difíceis aqui. Ele vai falar da sucessão dos solstícios e as mutações das estações. Salomão está dizendo que a natureza, o céu, as realidades meteorológicas, elas mudam, se alteram constantemente. Que as estações mudem. Assim é a nossa vida, irmãos. As coisas acontecem, muda tudo. Veja, quando vem uma notícia dessa, óbito, muda tudo numa casa. Muda tudo numa família. Quando vem uma falência,
Quando vem uma realidade, quando vem um divórcio, quando vem uma separação, quando vem um vício, quando vem uma coisa ruim, muda tudo. Tudo se altera, os comportamentos, as relações, as situações, tudo se altera, o convívio, tudo se altera. Salomão está dizendo, olha, é inevitável. A natureza, as estações mudam, os ciclos do ano, as etapas, tudo muda. Olha para o nosso clima, olha para o nosso tempo, uma mudança drástica. Nós precisamos de sabedoria, irmãos, para compreender as coisas. Nós precisamos de sabedoria para entender as alterações da vida. Nós precisamos de sabedoria, senão, irmãos, senão, nós vamos enlouquecer. É tão sério. Quando o Salomão começa a dizer aqui essas coisas. Perceba aqui, irmão, preste atenção. Ele vai dizer a natureza dos animais, os instintos, no versículo de número 20, a natureza dos animais, o instinto dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e a propriedade das suas raízes. Salomão começa a mostrar que as coisas são diferentes. Aqui, nesta terra, as coisas são diferentes. Você quer ver? É só nós olharmos para o lobo, para o leão, para o tigre, para a cobra. Animais ferozes, letais. Aí nós olhamos para o cordeiro, para o coelho, para a galinha. Animais tão mansos. Os opostos da vida. Veja, as contradições da vida estão todas sobre a terra. E talvez aí na sua casa, e talvez aí no seu casamento, e talvez aí na sua vida pessoal, você esteja vivendo isso. Há momentos em que as coisas são como esses animais mansos, cordeiros, coelhos, mas as coisas viram leões, tigres, cobras. Meu Deus, o que virou minha casa? E aonde é essa realidade? Veja, falando em leão, falando em tigre, falando em cobra, Salomão está falando em morte. Você toca a morte todo dia, Wilson. O Senhor toca a morte todo dia, irmão João. Só que nós não queremos isso. Nós queremos controlar a vida. Presta atenção, você não tem controle sobre a sua vida. A sua vida está exposta sobre a terra. Ao leão, ao lobo e à cobra. Não tem como escapar. Não tem como. Talvez o seu esposo vai se tornar. Talvez o seu pai, o seu filho, o seu patrão. É assim a vida. Veja a beleza da joaninha, a beleza da borboleta. Agora já é o oposto do marimbondo, da mutuca. Nós pegamos uma joaninha na mão, admiramos a sua beleza. O marimbondo vem e nos dá uma ferroada que nos adoece. Veja o que Salomão está querendo dizer. As coisas se alteram. A própria criação, a natureza, o céu, as coisas, irmão, a vida é cheia delas. Não se iluda. Quero repetir, não existe vida de fé blindada. O Sérgio está em casa. Deus te abençoe, meu irmão. O Oscar, não. Não. Para ele o desfecho foi outro. Para ele o desfecho foi diferente. Não vai ser tudo igual. As coisas não vão acontecer da mesma forma para todos, porque nesta terra é só metade. Esta vida aqui que eu carrego é só metade. Ah, irmão, o que dizer da abelha? Veja que beleza.
A abelha que produz o mel, saboroso, delicioso, também tem um ferrão que é capaz de matar. Se nós tomarmos várias picadas de abelha, se não for medicado, morre. O mesmo insetozinho que produz o mel saudável, medicinal, com um pequeno ferrão, pode matar. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que marca mais a vida? A doçura do mel ou a dor do ferrão? Perceba, irmão. Preste bem atenção. Quanta coisa que você já comeu e saboreou com gosto de mel e nem se lembra mais. Mas se você tivesse tomado uma ferroada da abelha no olho, você nunca vai esquecer isso. Por quê? Porque a vida é cheia de marcas. Nós trazemos as marcas do tempo na vida. Nós trazemos as cicatrizes do tempo na vida. O que marca mais, irmão? O que marca mais? Vou completar 52 anos daqui a alguns dias. Então, já comemorei 52 aniversários. Mas o que marca mais, um aniversário ou um velório? Me responda! O que marca mais, um aniversário, as velhinhas que você soprou, os bolos que você comeu, ou um velório? É a vida! A dor marca mais do que o gozo. A dor marca mais do que a alegria. Essa é a vida, o sofrimento marca mais. Essa é a vida que Salomão está querendo que eu e você entenda. E que nós tenhamos sabedoria, irmãos. Irmão, é preciso que nessa noite, cada um de nós, permita que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para compreender as marcas e as cicatrizes que nós trazemos. No corpo e na alma. Marcas que você traz na alma de tanto tempo. Mas com a sabedoria do alto, você vai entender que essas marcas não foram para te destruir, mas foram para te aperfeiçoar. Meu amado, meu irmão e minha irmã, quero ir concluindo, chamando a sua atenção quando Salomão começa a dizer isso para nós. Ele vai falar dessas variedades, desses animais. Veja, as plantas. Como pode, seu João, plantas medicinais que se você fizer um chá, se torna remédio. Vou dar um exemplo, um hortelã. E como pode ter uma ortiga, rapaz? Tem pessoas que se cair na urtiga e se for alérgica, morre. Talvez você seja hoje um hortelã medicinal e esteja do lado de um urtigueiro, que é o seu marido, meu irmão. Essa é a vida. Salomão está dizendo isso. Talvez você tenha filhos que sejam como hortelã, que tem um cheiro suave, mas talvez você tenha filho que seja como ortiga, que causa irritação. Essa é a vida, veja as diferenças. Quando nós chupamos uma fruta docinha, mas nós pegamos um limão azedo. A vida é assim. Por isso preste atenção. Sem sabedoria você vai querer só doce. Sem sabedoria você vai querer mel. Mas a abelha, não esqueça, ela tem ferrão. Ela produz mel, mas tem ferrão. A vida é isso. E sem sabedoria nós não entendemos. E Salomão conclui assim, no versículo 21. Tudo que está escondido e tudo que está aparente, eu conheço. A sabedoria vai nos dar condições de conhecer o escondido. O aparente está aqui, a vida do Wilson. O escondido
é a morte do Wilson. Quando? Está escondido. O aparente é que eu, o Wilson e o irmão João estamos com saúde. O escondido, não sei. O que tem escondido para nós daqui a meia hora, não sei. O que tem escondido para você daqui a 1 hora, ninguém sabe. O aparente nós sabemos. Você está diante de um computador, diante de um celular me vendo. Isso é o aparente, é o real. É o que você tem para este momento. Mas e o escondido? E o que tem escondido para mim e para você amanhã? Quem sabe o que tem escondido para nós? Quem é que sabe, irmão? Diga para mim. Que computador, que celular mais sofisticado que você possa ter, peça para ele, peça para o Google, revela para você o que tem escondido para você amanhã. Peça! Peça para os sábios, peça para os entendidos dessa terra, revelar o que tem escondido para você amanhã. E ele vai te dizer, isso é mistério de Deus. Amado Salomão, chama a mim e a você nesta noite a clamar o Espírito de Deus para que Ele nos dê sabedoria do alto. Diante dessas coisas, diante de tudo que você está passando, eu sei, tem necessidade, tem carência, tem. Mas hoje nós precisamos de sabedoria do alto. Sim, você está passando por dificuldades, sei. Você está terrivelmente sendo assolado, sei. Mas essa noite o Senhor quer nos dar sabedoria. Porque nós não sabemos o que tem escondido amanhã. Nós só sabemos o que está aparente. E Salomão vai dizer que com a sabedoria ele compreendeu o aparente e o escondido. Quando o escondido vem e nós temos sabedoria do alto, nós temos graça para compreender que aquilo que estava escondido era para nós. Eu quero encerrar com você, pedindo para você entender as coisas. Entenda essas realidades, por favor, irmão. Vou repetir mais uma vez. Há 15 dias atrás eu estava aqui pregando e dizendo isso. Jó olhava para o seu antes e Jó olhava para o seu agora. E o que vinha a Jó? Lembranças terríveis. Lembranças terríveis. De como ele era, de como ele estava. Isso revela que a vida é uma alteração. As coisas mudam constantemente. Vai haver intervenção de Deus, aleluia, vai. Por irmão João e por irmão Edivaldo, não. Mistério de Deus. Mistério de Deus. Do mesmo jeito que vai ter urso, que vai ter leão e que vai ter cobra, vai ter cordeiro, vai ter coelho, vai ter manso e vai ter feroz, vai ter medicinal e venenoso. Tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte da vida. Agora, sem sabedoria, nós achamos que Deus agiu de forma errada. Sem sabedoria, a família daquele que não teve o seu ente querido de volta vai ficar desconfiada de Deus. Sem sabedoria, a família daquele que teve o seu levado para a sepultura vai achar que a sua oração, vai achar alguma coisa, vai achar que faltou alguma coisa. Sem sabedoria do alto, nós chegamos a achar que Deus é injusto. Sem sabedoria do alto, nós começamos a achar que as coisas que acontecem conosco é porque Deus não tem controle. E eu quero chamar você a ler comigo o versículo 27, para nós rezarmos isso. Diz assim o versículo 27. Embora única, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Perceba, vou repetir. Embora única, tudo pode. A sabedoria do alto, tudo pode. Ela é imutável, ela não muda.
ela não se altera. Renova todas as coisas. Que o Espírito Santo renove você nessa noite. Que o Espírito Santo renove o seu casamento. Que o Espírito Santo renove o seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo renove a sua juventude nessa noite. Que o Espírito Santo renove a sua vida cristã. Talvez você esteja nos vendo hoje pela primeira vez. Deus está querendo renovar o seu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Talvez você esteja nos escutando, nos vendo, muito distante de nós. Talvez você nem saiba quem somos nós. Não interessa. Mas Deus quer renovar o seu coração nessa noite. Talvez você me conheça. Talvez você conheça o Wilson. Não interessa, mas Deus quer renovar o seu coração nessa noite. Aleluia. Renova mesmo. É uma noite que a sabedoria do alto quer renovar os nossos corações. Renova, Jesus. Renova. Para que nós possamos compreender a vida. Para que nós podemos compreender as feras. Para que nós podemos compreender os mansos. Que talvez estejam dentro da nossa casa. Que talvez estejam no nosso trabalho. Que nós possamos compreender os princípios de Deus que não muda. Aquilo que Deus estabeleceu não vai mudar por causa da minha e da sua necessidade, não. Sabedoria do alto. Ela pode tudo. Ela não muda, ela renova todas as coisas. E aqui está a promessa. Ela se derrama de geração em geração. E nessa noite ela está sendo derramada aqui nesse lugar. Aleluia. A mesma sabedoria que veio sobre Salomão. A mesma sabedoria que veio sobre os profetas. A mesma sabedoria que veio sobre Noé, sobre os homens de Deus, de geração em geração. Ela está sendo derramada. Aonde você está, caia de joelhos diante de Deus e peça essa sabedoria. Peça para Deus renovar você. Você, marido. Você, marido, que está vivendo uma realidade tão grande dentro de você, peça para o Senhor renovar você, marido. Peça para o Senhor renovar você, esposa. Peça para o Senhor renovar você, filho, você, pai, você, mãe. Ela se derrama de geração em geração e forma os amigos de Deus. Ei, nessa noite a sabedoria quer transformar você em amigo de Deus. Nessa noite a sabedoria quer fazer você de um intérprete da graça, da misericórdia de Deus. Não tenha medo dos opostos. Não tenha medo dos contrários. Deus está renovando você. A sabedoria vem. A sabedoria do alto vem de geração em geração e chegou até nós nessa noite. Receba aí onde você está essa sabedoria que não muda, mas transforma e renova a nossa vida. Bendito seja o Senhor.